o perigo, né? Que é o agente também químico, biológico, físico, e aí a gente tem um efeito adverso à saúde. Então, é isso que tem que se avaliar, até para a gente conseguir separar um pouco aquilo que é segurança de alimentos daquilo que, por exemplo, são itens de qualidade. Então, nem todo contaminante é um perigo. Todo perigo ele é um contaminante. Então, o perigo ele está dentro dos possíveis contaminantes, ele pode estar, né? Então, o que a gente quer demonstrar aqui é como fazer uma rota para avaliar essa possibilidade. A gente vai falar um pouco de severidade também. Para isso, eu vou entrar um pouquinho em toxicologia. Não vou abordar profundamente, porque a gente precisava de muito tempo, né, para a gente ver os protocolos aí de toxicologia, mas a ideia é que se tenha uma visão geral para justamente a gente conseguir traçar a severidade, né, desse perigo que a ferramenta APPCC, né, o HACCP, exige, né? Como que eu vou olhar para a cadeia produtiva? A primeira coisa que é importante nessa avaliação de perigos é a gente olhar para toda a cadeia produtiva, para o fluxo, por onde passa esse substrato que a gente está avaliando. Eu sei que às vezes é difícil a gente fazer isso, mas hoje a gente tem acesso a muitas informações. Então, às vezes, a gente está lá no final da cadeia produtiva, lá na indústria, e às vezes fica difícil a gente olhar para a cadeia primária. Então, muitas vezes a gente vai ter que buscar legislação, literatura, para entender o que acontece, quais são as probabilidades de contaminante em cada insumo que a gente está utilizando. Então, o APPCC, a questão de segurança de alimentos, de avaliação de contaminação, ela deve ser olhada para toda a cadeia, porque ele pode carrear esse perigo ao longo da cadeia. Então, é enxergar, principalmente, aí como normas de gestão, se eu tenho controle de tudo isso, né? Uma forma de comprovar isso é a base documental, né? São certificações, são auditorias, enfim, que eu tenho que entender que muitas vezes está dentro, eu vou mostrar mais na frente, de uma gestão de fornecedores, né? Bem avaliada, né? Bem focada naquele substrato em questão, porque às vezes a gente faz uma gestão muito genérica e aí certos substratos, matérias-primas, não enquadra muito nessa forma genérica da gente avaliar. Então, às vezes, a gente tem que ser mais específico para determinados substratos. Então, olhando para a cadeia primária, você tem, assim, para processamento de alimentos, embalagens, você tem aí as possibilidades de criação, né? Normalmente os produtos de origem animal, do cultivo, né, na agricultura, e também tem o extrativismo. Então, quando você pega, por exemplo, vamos falar de pesca, né, de pescados, você pega um processo de criação em tanque, que você tem todos os controles, você tem um nicho de contaminantes aí diferente daquele do processo extrativista, da pesca extrativista, que você tira lá do mar, do rio, de uma região que você não tem o controle da água, não tem o controle dos contaminantes ambientais, que eu vou falar lá na frente. Então, é importante. Então, tem essa diferença, né? Quando você faz um processo controlado de um processo que é extrativista, né? Não é que não pode ser extrativista, não, né? Mas aí é a diferença dos controles que vai se colocar aí ao longo da cadeia. Então, isso é importante observar. De onde veio a minha matéria-prima, né? Por exemplo, extrativismo de sal, de produtos inorgânicos que se usa aí como aditivos, por exemplo, nos alimentos, né? Entra a cadeia intermediária, que aí é importante avaliar tudo aquilo que entra no processo de fabricação do alimento, de transformação, de processamento. Então, também entre os equipamentos, as embalagens, eles podem ser fontes de contaminação se não controlados, né? Os aditivos que faz parte do alimento, os coadjuvantes, que eles entram em alguma etapa do processo para transformar esse alimento e saem. A industrialização propriamente dita dos alimentos, né? Armazenamento, a distribuição, o transporte,
E no final da cadeia, a manipulação e o preparo, né? Que é quando você vai ter acesso à ingestão desse alimento pronto. Então, olhar, porque às vezes eu tenho condições aqui de preparo do alimento que deve ser observada para não gerar a contaminação. Então, é em toda a cadeia de fato, né? Então, é enxergar quem está na indústria, por exemplo, lá atrás, e lá na frente, que dizeres de rotulagem, inclusive, eu vou colocar para proteger esse alimento. Bom, o que é importante notar? Onde é que eu vou colocar em todos esses aspectos, ou exigir do meu fornecedor, por uma gestão de fornecedor, ou mesmo controlar no meu processo, né? Muitas vezes a gente tem a visão de que vamos fazer análise. Tem um contaminante e vamos analisar ele. Só que a análise envolve várias questões. Ela é importante, obviamente, mas é tomar cuidado se ela vai servir como monitoramento. Porque quando eu tomo a amostra, é enxergar se ela vai representar esse lote, se esse contaminante ele vai estar disperso de forma homogênea em todo esse lote, para quando eu fizer a análise, de fato, identificar, não ser um falso negativo, né? Mas qual que é a ideia? Eu vou apresentar os tipos de contaminantes, mas é entender que muitas vezes o controle ele fica impossibilitado no final da cadeia. Né? Então, se eu tenho uma contaminação de metal pesado e for controlar isso no final da cadeia, eu já gerei matéria-prima, eu já gerei produto acabado, não conforme. Então, a ideia é que a gente consiga atuar com essas medidas de controle na etapa que, de fato, vai gerar o problema. E essa é a visão fundamental do APPCC. Ele tem essa pegada preventiva, né? Eu consegui enxergar ao longo da cadeia a etapa que eu vou colocar essa medida de controle ou exigir, né, a colocação dessa medida na minha gestão de fornecedores. Né? Que o meu fornecedor demonstre esse controle. Tá? Então, eu vou ter uma ação direta neste contaminante. Né? Então, se eu tenho pesticida, essa possibilidade, a gente às vezes enxerga muito controle lá no recebimento do insumo vegetal. Né? Então, eu vou controlar pesticida, mas ele acaba ficando inviável você fazer para cada lote isso. Então, na verdade, a medida de controle ela está na aplicação. Né? A gente já tem toda a sistemática, todo o estudo que pode ser feito para não ter esse problema passando para a cadeia produtiva. Vou mostrar um pouquinho disso também, como são feitos esses controles. Né? Então, desde a cadeia primária, no processamento, é importante enxergar as medidas de controle que vai controlar a introdução desse perigo, ou se ele introduzido, a melhor etapa para eliminar ele. Tá? E, obviamente, existem os programas de pré-requisitos aí, ao longo da cadeia, e vai prevenir essa contaminação cruzada também. Né? Então, o PPF, na verdade, ele enxerga de uma forma geral as possibilidades de contaminante, né? Do meio para o substrato. Já o APPCC, ele tem a visão do agente. Então, ele vai pesquisar, de fato, o agente para entender qual é o nível aceitável, né, dele e para entender a medida de controle específica. Né? Então, o BPF a gente cobre com procedimentos, com ações. Já o perigo específico, a gente entra com uma medida de controle específica. Tá? Essa é a visão fundamental aí. Então, é importante a gente entender que o APPCC é uma ferramenta preventiva e não somente uma inspeção do produto acabado. Né? E o problema. Então, vamos atuar, enxergar isso preventivamente. Para perigo químico, principalmente, isso é bem-vindo. Para todos os outros, mas no químico é importante, que muitas vezes você não tem processo que consiga eliminar ou reduzir ele, né? Como traz aí a visão do Códex. Né? A medida de controle, ela tem essa ação de prevenir, reduzir ou eliminar. A ISO ela tirou, né, esse termo eliminar, ela ficou só com a prevenção e a redução. Mas quando o nível aceitável for 0,
né? E você fala reduzir a um nível aceitável, na verdade, você está acabando com o perigo, né? Então, a análise de perigo é essa coleta de dados, de informações. Então, é importante o entendimento de quem é esse agente, não colocar de forma genérica, porque às vezes numa avaliação de risco a gente chega lá, metais pesados. Mas para cada metal pesado eu tenho um nível aceitável que eu tenho que considerar para, inclusive, controlar. Então é muito importante para fazer uma análise de perigo bem feita, entender quem é esse agente dentro do sistema, né? Para decidir se a presença dele, qual que é o nível, o que, que é aceitável, o que, que não é. Então, é importante fazer essa peneira para entender quem que é o agente, quem que é o perigo de fato, e não deixar de forma genérica isso, senão você não consegue ter uma medida de controle, avaliar essa medida de controle, validar ela, inclusive, né, para você conseguir ter um monitoramento eficaz. Então, aí tem a visão. Então, perigo é uma coisa, é o agente que faz o dano à saúde. E aí tem um fator de risco, né, envolvido. O que é o fator de risco? É quando você pega a severidade desse perigo, então é o efeito adverso à saúde, com a probabilidade dele estar presente naquele substrato. E essa probabilidade, ela deve ser avaliada exatamente enxergando toda a cadeia. Ela é muito mais alta se em vários pontos da cadeia, enxergando o fluxo desse substrato, ele entra em contato com esse perigo. Então, a probabilidade vai aumentando. Então, eu posso dar uma gradação para essa probabilidade. Então, é uma única etapa, ou raramente esse perigo ele vai entrar em contato com esse substrato alimento, né? Então, com isso, eu vou traçando essa probabilidade. E a severidade, eu vou achar essas coisas em literatura mesmo, né? Eu vou dar uma visão geral aqui, e aí eu tenho que cruzar essas informações, né? Da severidade do perigo, a probabilidade, eu tenho um risco. Então, aí eu posso segregar aqueles perigos, né, que têm o maior risco e atacando primeiro, estabelecendo as medidas de controle, que provavelmente vai virar um PCC, né, dentro da 22, provavelmente um PPRO também, dependendo do caso, para traçar essa avaliação e colocar a medida de controle, de fato, no que é preciso, né? Porque às vezes a gente enxerga aí várias contaminações do ambiente e quer transformar isso, né, questões de boas práticas, às vezes trazer para o HCP. Não que isso não possa, desde que eu enxergue uma medida de controle focada nesse perigo, né? Então, essa é a visão aí. Severidade, quando eu falo de perigos químicos, eu tenho que enxergar alguns conceitos de toxicologia para entender qual que é o peso dessa contaminação, para traçar essa severidade para eu ter condição de fazer essa análise de risco. Então, um conceito básico de toxicologia, segundo o Paracelso, que foi o pai, né, que iniciou os protocolos de toxicologia e de estudos do efeito da substância química no organismo humano. Então, todas as substâncias, ele colocou assim, são veneno. Não existe nenhuma que não seja, é a dose que diferencia. E isso é importante eu entender. Porque hoje a gente tem estudos de toxicologia para essa gama de pesticida, drogas veterinárias, né? Porque é a dose que separa o fato de ser tóxico ou não. Então, isso é relevante para colocar um nível aceitável dentro dessa avaliação do perigo. E aí, o conceito da toxicologia, eu tenho um agente tóxico, que é esse perigo, que é a entidade química capaz de fazer o dano no sistema biológico. Então, na nossa fisiologia, vai acontecer algum efeito adverso, desde letalidade até algum desvio no sistema biológico, né, que desequilibra as nossas funções. E a toxicidade, que tem a ver muito com a severidade, é a capacidade que esse agente tem de causar estes efeitos adversos, tá? No organismo. Então, os produtos químicos, eles podem ter essa capacidade, e eles são testados, né? Passa aí por protocolos de avaliação em cobaias, enfim.
para entender a toxicidade de cada um desses componentes em questões, né? Então, é feito para alimentos, para fármaco, medicamentos, né? Até vacina aí, por exemplo, o coronavírus, é feito um protocolo aí para entender a toxicidade no organismo, né? Mas dependendo da quantidade, essas substâncias, a maioria, na verdade, dos perigos químicos, quando a gente olha, eles têm efeitos a longo prazo, eles têm efeito acumulativo no organismo e vai causar o dano lá na frente, né? Poucos são que têm efeitos rápido assim, né? Mas aí eu vou demonstrar aí como isso acontece na avaliação. Mas eles podem ser carcinogênicos, teratogênicos, que é gerar má formação, né? Na gestação, ou mutagênico, né, que é, ao longo da vida gerar problemas aí no crescimento, etc. E disrupção endócrina, né, que ele entra no papel dos hormônios, por exemplo, e ele faz o desequilíbrio, né, porque o organismo enxerga ele como um sinalizador de alguma mudança, né, e dependendo da quantidade, essa mudança ela vai ser muito brusca e acaba tendo essa disrupção, né, no sistema endócrino. Então, isso é muito avaliado também. Quais são as fontes de pesquisa? Então, aí, primeiro, o que eu aconselho aqui é dar uma olhada na legislação nacional. Exemplo aí do mapa, da Anvisa, né? Olhar tudo que tem lá. Lá tem muita coisa, lá já tem os níveis aceitáveis, até a medida de controle. E até porque, primeiro, a legislação, porque ela é obrigatória, a gente tem que cumprir aí, né? Às vezes, a gente tem aí na comunidade científica, que rola aí nas informações, né, na comunidade técnica, certas substâncias que ainda não é coberta pela legislação. Então, nesse caso, a gente tem que olhar aí para a legislação internacional. Uma boa base é o FDA, o FDA, a União Europeia também pode servir como referência, né? Para a gente avaliar a substância e controlar, porque, inclusive a gente exporta o produto, né? As normas nacionais, internacionais, códex alimentares também tem, ficha técnica, né? A ficha técnica do produto, ela traz muita informação, né, de toxicidade, né? E ficha de segurança também, que envolve uma questão, muitos produtos químicos envolve uma questão de segurança ocupacional também. Então, às vezes, ele tem dados importantes para a gente avaliar quanto à segurança do produto, né? Literatura científica, o importante é usar fontes confiáveis, né, dentro dessa literatura toda. Eu trouxe aqui é um exemplo, por exemplo, avaliando a questão da toxicidade de um agente químico, né? Então, tem protocolos aí de estudos, né, para entender a toxicidade, né, de cada um desses agentes, por exemplo, o DL50, que é a dose letal média, que é um valor que se acha, né, que mata 50% da população, né? Então, é uma dose importante, que aí você consegue fazer cálculos para peso corpóreo do humano, né? Isso é testado em cobaia. Isso é carregado em ficha técnica, às vezes, em literatura, em ficha de segurança, né? E o efeito, às vezes ele não mata, mas ele causa um efeito no sistema biológico, né? Às vezes a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, porque vai acumulando. Ou não é que ele acumula, ele vai, passa pelo organismo, faz um dano na célula, por exemplo, no DNA, e isso vai acumulando, né? Até desenvolver uma patologia. E aí, por exemplo, aí uma questão de severidade que a gente pode notar, eu coloquei essa tabelinha, tem a fonte aí, de um livro de toxicologia que ele traz essa avaliação do DL50, por exemplo, né, que é a dose letal. Por exemplo, do álcool etílico, ele coloca como leve. Normalmente é leve quando eu preciso de muita quantidade da substância para causar o problema. Diferente, por exemplo, olha quem está lá embaixo, como toxicidade extrema, que é a toxina botulínica. De fato, é muito pouco aí
que vai causar o problema à saúde. Então, normalmente esses, né, que tem essa dose letal bastante baixa, tem uma toxicidade bastante forte, que com muito pouco se causa o problema. Né? E olhando aquela visão do Paracelso, toda substância química, obviamente, ela pode ser um veneno, depende da quantidade. Né? É que daí ingerir essa quantidade de álcool etílico também é mais complicado, mas aqui é só para saber que conforme esse valor aumenta, vai ficando leve, né? A gente tem, por exemplo, aqui o estudo até da cafeína, né? Então, na literatura, a gente vai encontrar muita coisa e ficha técnica para entender a severidade desse agente químico, tá? E aí, quem são esses agentes químicos aí? Só para repassar rapidinho, a gente tem aí o uso, eles cruzam com o substrato alimento ao longo da cadeia produtiva, em várias etapas do processo, e aí a gente pode dividir em alguns nichos. Aqui eu coloquei exemplo, né? Por exemplo, a utilização na cadeia primária, e isso é necessário para aumento da produtividade, né? Que são os agrotóxicos na lavoura e, por exemplo, drogas veterinárias na criação animal. Esse a Camila, depois da minha apresentação, ela vai abordar um pouquinho, tá? Tem os poluentes do ambiente de cultivo, de criação ou de extrativismo. Por exemplo, metais pesados, né? Pode estar ali no solo, na água de irrigação, na água que abastece uma criação, né? A dioxina, eu vou colocar lá na frente como ela forma, né? Ela pode estar presente no ambiente, né? Se acontecer alguma queimada no plantio. Uma questão do próprio alimento, né? O próprio alimento ele já carrega o perigo. Não sei se vocês já ouviram falar na mandioca brava, que é a presença do ácido cianídrico. Então, é entender se a cultura foi contaminada com alguma espécie que produz, não é toda espécie que produz isso, né? Então, ter esse controle está na lavoura, não tem como, você pode até fazer análise do seu recebimento lá do amido, mas o controle, de fato, ele está na lavoura, para evitar o plantio dessa espécie que carrega esse contaminante. Né? A contaminação cruzada em toda a cadeia produtiva, né? Então, aí você tem a necessidade de higienizar o seu processo, então, os produtos de limpeza, controle de pragas na indústria, que você vai usar os praguicidas, né? Graxas, lubrificantes para equipamentos, formados no processo produtivo, né? Se não tiver um controle, por exemplo, a proleína, a acrilamida, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Ação de micro-organismo, por exemplo, as toxinas de bactérias, né? A toxina botulínica, por exemplo, as micotoxinas de fungos. Os aditivos e coadjuvantes de tecnologia que eu tenho que adicionar no processamento de alimento, mas quando não autorizado, ele pode ser um perigo ou fora do limite, né? Quando não se controla essa dosagem no processo, né? Por exemplo, nitrito e nitrato em embutidos, né? Ele é permitido, mas ele tem um nível aceitável aí. Alergênicos, né? Para quem tem alergia, ele é um perigo químico, né? E o problema é ele estar presente não declarado, né, na rotulagem do alimento. As embalagens, né, e superfícies de contato, não é só pensar na embalagem, mas na superfície de contato que esse substrato ele vai passar ao longo da cadeia. Então, eu utilizo componentes aprovados ou está fora de limites das listas positivas, né, do que eu posso utilizar. E aí eu trouxe dois temas aí para o final, que é a ação maliciosa, que aí, para você medir esse contaminante, normalmente eles são incomuns, né? Fica mais difícil. Você tem que estabelecer medidas de mitigação aí, independente do tipo, né? Para você proteger o produto. E fraude. Normalmente não é uma substância danosa, mas é adicionada para um ganho econômico, né? Olhando um pouquinho para agrotóxicos, né, eu queria passar um roteiro assim. Então, o controle, na verdade, ele está estabelecido lá na cadeia primária, né? Deveria, pelo menos, estar, para ele não aparecer lá no final da cadeia, né? Aí a gente tem a lei, né?
trata disso, né? A finalidade do agrotóxico é alterar a composição da flora ou fauna para preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, as pragas, né? Bem como substâncias que se aplicam na agricultura, como desfoliantes, dessecantes para matar vegetação, né, que não é bem-vinda lá na cultura, inibidores de crescimento, né, que você coloca para não crescer tal vegetal que rouba os nutrientes do que você está fazendo na cultura, né? Então, ao longo da cadeia você pode utilizar para fumigação. Então, essa lei ela trata de tudo isso. Aí você tem tipos, né, de agrotóxicos aqui, são sistêmicos, né, eles atuam no interior das plantas, então ele penetra de fato, né, na seiva e ele fica inserido na parte interna do vegetal. E os de contato, que eles são feitos para a parte externa, eles não são absorvidos, apesar de uma pequena quantidade entrar, né? Então, é mais para entender que tem essas duas possibilidades. E os controles disso, até essa lei coloca isso, ele está dentro do Ministério da Agricultura, que o Ministério da Agricultura fica na responsabilidade de entender o ativo, a praga-alvo, a quantidade, o receituário, né? A aplicabilidade desse pesticida. A Anvisa ela tem muito foco no controle final, no produto já disponível para o consumidor e o que está envolvido de toxicidade, dos limites aí de ingestão diária. E o Ministério do Meio Ambiente acaba entrando também, que é para a contaminação do meio ambiente, né? Que impacto esse praguicida causa no meio ambiente, tá? Dentro da lei aí, ela coloca responsabilidades, né, civil e penal, né, em casos de dano à saúde ou ao meio ambiente, né, na produção desse agrotóxico, na comercialização, na utilização, transporte, venda, né, a questão das embalagens vazias, descarte. Então, tem uma responsabilidade envolvida lá na cadeia primária. Os usuários deverão efetuar a devolução da embalagem vazia. Ela coloca, na maioria dos casos, no prazo de 1 ano após a utilização, porque essa embalagem, esse agrotóxico, ele foi registrado lá no momento da venda, né? Então, para ter um controle, ele é devolvido, para entender o quanto foi utilizado, isso aqui acaba entrando em balanços estatísticos também. E para ser vendido esse agrotóxico também, ele tem que ter aprovação, ele tem que ter a identificação do produto bem clara e a forma de utilização, um prazo de carência, né? Quando você aplica no vegetal, o tempo de colheita. Tudo isso que eu estou falando é o controle que tem que estar lá para ele não aparecer lá no final da cadeia, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um receituário, né? Aqui está o Aldicarb, as culturas que ele pode ser utilizado, por exemplo, na batata, ele é utilizado no solo, ele tem um limite máximo de 1 miligrama por quilograma do alimento, produto do vegetal, e quando aplicado, tem que aguardar 50 dias para fazer a colheita, porque aí isso já tem estudos toxicológicos na planta, por exemplo, na batata, que ele passou pelo processo de biodegradabilidade e ele está em níveis aceitáveis, que não vai causar dano à saúde. Então, tudo isso é estudado, já tem estudo, né? Só falta controlar lá na dosagem mesmo, né? Então, as pessoas físicas ou jurídicas que, por exemplo, aplicam, né, o agrotóxico, tem que manter registros de aplicação, de quantidade disponíveis, né, para fiscalização aí. Então, tem uma mínima fiscalização, né? E aí, isso é por parte do MAPA, né, do Ministério da Agricultura e das leis, né? Aí a Anvisa, ela tem um programinha que é o PARA, né? Para fazer uma avaliação, né? Faz uma estatística aí,
do residual desses agrotóxicos aí na cadeia vegetal, né? Então, lá tem relatórios aí todo ano, né? De quais as quantidades, porcentagem de contaminação, isso dá até para traçar uma probabilidade de ocorrência, né? Quando você olhar para determinado substrato vegetal. E eles avaliam assim com os piores cenários, inclusive, né? Pega o vegetal sem lavar, com a casca, lia mais a casca, assim. Então, pega o pior caso aí para entender como está esse residual. Normalmente, a gente não utiliza nesse pior caso, né? Ele passa por lavagem, tem um tempo maior, ela pega logo pós-colheita, né? Normalmente, a gente tem um tempo maior para a utilização. E aí, traz aí a legendinha, né, que é o IDA, que é a ingestão diária aceitável, então ele coloca um valor que é a quantidade de agrotóxico por peso corpóreo, que você poderia ingerir no dia, durante toda a sua vida. O limite máximo de resíduo, o LMR, ele trata da quantidade do agrotóxico no alimento, no vegetal. Um é no corpo, o outro no vegetal. E aí tem uma dose interessante, e isso é só para os casos de toxicologia aguda. Então, não são todos que têm a dose de referência aguda. Tá? Alguns só, que são aqueles que causam um efeito muito mais rápido, e não é a longo prazo. Né? Ele é muito mais bate-pronto. E aí é a dose sugerida para um período de 24 horas sem causar efeito adverso à saúde. Então, em alguns casos, pode aparecer essa dose de referência. E aí, quando você vai fazer uma análise, por exemplo, você pode pegar aí como fonte de pesquisa esse painel aí da Anvisa, um programinha que você entra, das monografias, né, do agrotóxico. Então, você pode escolher pela classe agronômica ou pela cultura, né, que tipo de cultura você quer avaliar, e quais os agrotóxicos envolvidos nela, né? Ou pelo ingrediente, ou se ele está autorizado, enfim, aqui ele puxa tudo. Aqui, por exemplo, eu peguei do trigo, né? Aí ele puxou aí 106 agrotóxicos que são utilizados no trigo com o limite máximo, a dose diária de ingestão e a dose aguda. Ele coloca aqui. Aí eu peguei um, por exemplo, né? O carbosulfano, né? No trigo, ele traz aí um limite máximo de resíduo em zero, não pode ter. Ele traz uma dose diária também, né? Lá aqui embaixo, né? Então aqui ele traz, acho que tá dando para ver aí, ó, a setinha, né? Ele traz aqui depois a dose diária e o caso de agudo também. Né? Nesse caso, ele tem. Né? E pode perceber que a dose diária ela é bem baixa, então ele tem uma severidade mais alta. Com isso, você pode ir classificando aí. E acessar também o receituário, a ficha técnica, ele vai ter mais informações aí. Então, isso é uma forma de pesquisa, né, que pode ser utilizada para se traçar aí para os agrotóxicos. Dentro desse parâmetro, as medidas de controle, de fato, as efetivas, elas estarão na cadeia primária, né? No controle da utilização, na dosagem correta, que passou por estudo, e na questão do prazo de carência, né? Respeitar o prazo de carência para a colheita, para ter a biodegradabilidade. Então, o controle de receituário, esses registros, né? E o que pode ser feito é uma auditoria, por exemplo, quando é uma cooperativa, né, no fluxo agrário, né, como é a colheita, a pós-colheita, como o plantio, né, a manutenção do cultivo, se o proprietário tem os registros disso tudo, né? Então pode ser implementado. Os registros são bastante simples aí. Na cadeia mais, né, para o final, na indústria de processamento, até na cozinha, comprovação documental, né? É importante saber de quem se compra, né? E a rota de distribuição disso, de onde vem, os controles, né? Auditorias em fornecedores também pode ser feita em loco, né? Os procedimentos de lavagem, né? Segundo a Anvisa, também reduz bastante, né?
essa possibilidade de estar na superfície, né, com água corrente, retirada, em alguns casos, da casca, né? Análise esporádica de verificação, porque não é muito barato, aí análise de pesticida, né? De agrotóxicos, mas de vez em quando é importante fazer até para todo mundo na cadeia produtiva entender que se tem controle lá na frente, né? E a gestão de fornecedores, né? O que pode ser feito aí como medida, ok? Bom, dentro dos contaminantes ambientais, a gente tem substâncias presentes no solo, ar, água, que contaminam a lavoura, criação animal, extrativismo, ou pode estar presente em etapas de processamento. Eu coloquei alguns exemplos, tem bastante coisa aí a gente vê. A lei, ela trata, por exemplo, quando eu tenho uma contaminação de metal pesado, e tem até estudos de possibilidades que pode ser gerado lá, desde a lavoura, por todas as etapas de processamento, passando até pelo processamento. Então, aí a lei, por exemplo, a RDC 42, ela fornece aí os controles, ela dá a categoria do alimento, e, por exemplo, no caso de arsênio, ela dá o limite máximo permitido naquele substrato. E cada substrato vai ter um limite estudado, permitido, né? Então, isso a gente acha aí na legislação. A 193, por exemplo, ele trata do contaminante arsênio, né? Contaminante inorgânico, cádmio, chumbo. Também ele vai trazendo aí, aqui são alimentos infantis, né? Que aí tem um limite mais reduzido, né? Então, ela é específico para alimento infantil. Então, ele vai trazendo aí para lactantes, por exemplo, né? O limite máximo aqui, por exemplo, eu coloquei do chumbo, né? Tem outros aqui, mas é mais para vocês terem aí as fontes de pesquisa, tá? Água, por exemplo, né? Águas envasadas, né? Água mineral, gelo. Tem também a RDC 274, que aí ela também avalia, porque a água, né, mineral ela vem do solo, né, nas bacias, enfim. Então, tem um nível de contaminação ambiental também. Aí a legislação ela traz aí os controles e os limites também permitidos, né, para você poder comercializar esse produto. A portaria de consolidação, né, da água, ela era sozinha antigamente, né? Eu lembro da época que era 518, depois teve revisão, passou para 2914, agora virou a portaria de consolidação. Também ela pode trazer uma contaminação, né, do lençol freático, das bacias onde é o processo de extrativismo, né? Então aí tem as tabelas, não tem só essa tabela aí em todos os casos, só estou colocando como exemplo, né? Traz a substância química, nesse caso traz o CAS, né, que é a identidade de cada substância química. Às vezes esse número é importante a gente comparar, porque tem o nome comercial da substância, o nome técnico, o nome oficial, enfim. E o CAS ele não muda, ele é uma numeração, é como se fosse o RG, né? E aí traz também o valor máximo permitido, tá? Os controles para esse caso é um controle ambiental, né? Pode ser feito, né? Residual de solo, de água, ar ambiente, né? Ou em etapas de processamento, entender se esses contaminantes eles cruzam aí para ter o controle, né? Óbvio, se você for fazer um plantio numa região que teve uma deposição de lixo inorgânico, esse solo pode estar contaminado, né? E pode passar para o vegetal e passar para toda a produção. E aí, no processamento, comprovação documental, né, de que existem esses controles aí, não são controles que normalmente são feitos uma frequência alta. É só entender se naquela região, naquele ambiente, tem ou não tem, né? Se tem possibilidade de ter ou não, né? Para fazer um controle aí esporádico, né? Uma vez comprovado que não tem, aí se faz o controle esporádico apenas para verificação.
E a gestão desses fornecedores, entender por onde esse substrato passa ao longo da cadeia. Exemplo, né? Bom, entrando um pouquinho mais, a gente tem aí o programa de pré-requisitos. Aqui eu listei o que está dentro da ISO TS da 22, né? Exemplos aí de programas de pré-requisito, que deve ser controlado aí no ambiente de processamento do alimento. Então, a construção, layout, para não ter essa possibilidade de contaminação cruzada com esses químicos, layouts da instalação, as utilidades, né, a utilização de água com potabilidade, ar, né, food grade, energia, enfim. Se eu utilizo produtos para tratamento de caldeira, por exemplo, ser food grade, ter um controle desses químicos, né? Descarte de resíduos, que pode ter contaminação cruzada, limpeza, né? A questão de adequação de limpeza, os procedimentos de limpeza, os controles, gestão desse material todo adquirido, principalmente os químicos, né? Medidas para prevenir essa contaminação cruzada, né? Não cruzar o contaminante com o substrato. Limpeza e sanitização, controle de pragas, eu vou desdobrar um pouquinho lá na frente, higiene pessoal, instalações para funcionários, reprocessamento, tomar o cuidado para não gerar uma contaminação, o uso, né, desse reprocessamento, questão de armazenamento também, né, depois de todo o cuidado, a armazenagem ela tem que continuar mantendo o produto seguro, né? Alerta do consumidor, outro lado, e a defesa, a biovigilância, né? Food defense, que a gente vai mostrar um pouquinho para frente. Produtos de limpeza, então os contaminantes são igual o agrotóxico, né? Utilizar apenas os que são aprovados para a indústria de alimentos, né? Eles vêm com ficha técnica de utilização, de dosagem, né? E para o tipo de superfície de contato que você quer higienizar, né? Então, o que causa contaminação é o uso inadequado. Se você tem que diluir 5%, não é 15%, que a ficha técnica coloca, né? Que depois possa ser que você não consiga remover o residual. Ou também utilizar muito diluído, que aí entra numa questão de microbiologia, né? Ele não dá conta de acabar com a contaminação. Então, os controles e aquisição de produtos aprovados, né? Controle na remoção do resíduo desse produto de limpeza, né? Quando tem que fazer enxágue, SIP, atendimento aos parâmetros da ficha técnica. Essa ficha técnica ela foi estudada, tem dados de toxicologia do produto, então é importante respeitar ela, porque teve todo um estudo para chegar nesses valores, né? E treinar a equipe ela tem que estar consciente de como ela vai utilizar. Do controle de pragas dentro da indústria, né? Então, residual de praguicida no alimento, contaminação cruzada. Então, quando fazer a aplicação, tomar cuidado para não deixar resíduo, né, no alimento. Normalmente, a empresa que se contrata para o controle integrado de pragas, ela tem que ser licenciada, produtos aprovados também, tem uma aprovação para esses produtos, respeitar a aplicação conforme a ficha técnica. Né? Isso. A parte de graxas e lubrificantes, por exemplo, o problema é a contaminação cruzada, né? Pingar no equipamento, para o substrato, para o alimento, né? Uma contaminação na linha produtiva. E aí o controle é utilizar lubrificante de grau alimentício, né? E aí ter a documentação de comprovação. Então aí a gente tem uma lei, a ANP, a 22, né? Ela é uma resolução que tem os critérios de graxas e lubrificantes de forma geral, não é só alimentos, e nela ela cita, né, essa classificação para avaliação toxicológica para alimentos, né, para ser utilizada food grade. A gente tem uma ISO também, que trata disso, que é a 21469, e tem certificações, né, de food grade aí, da graxa H1, H2, H3, então é aquela que pode ter contato direto com o alimento, ou que pode eventualmente entrar em contato, enfim, tem as classificações aí, tem certificação para isso, tá?
Importante. Bom, os alergênicos, né? Bastante conhecido aí, a gente tem a RDC 26, que traz a tabela de alergênicos. Então, assim, é avaliar ao longo da cadeia se cruza essa contaminação, cruzou, tem que declarar, né? Como contém, quando você adiciona na fórmula, ou algum derivado, né? Tem que ser feito esse estudo, ou pode conter, porque você não consegue evitar uma contaminação cruzada, ou não tem um processo de limpeza eficiente, ou está muito inserido no seu processo. Então, tem essa opção de declarar como pode conter. O correto mesmo seria conseguir fazer uma limpeza adequada ou ter um fluxo higiênico para não cruzar essa contaminação. Né? Esse é o melhor do caso para você também não precisar declarar. Mas tem essas possibilidades que a lei dá. Então, de uma forma geral, para os programas de pré-requisitos, BPFs, é padronização das operações através de procedimento e treinar a equipe. Às vezes está um procedimento bonitinho e não estão fazendo certo, né? Monitorar, né, para você ter o controle desse programa. Produtos químicos, utilizar food grade, entender em que etapa está entrando no processo e qual a ação dele, se tem a contaminação cruzada ou não. Controle de acesso, estoque, identificação dos químicos, para eles não circularem assim, sem controle na unidade fabril, né? Ter as auditorias e a gestão de fornecedores, né? De produtos e serviços também, que às vezes vai um terceiro lá, sem o treinamento e gera contaminação, né? Dentro dos controles de processos alimentares, aqui também eu coloquei exemplo, tem muitos casos, né? Tem aí substâncias contaminantes que podem ser geradas no processo, se não tiver o controle, ou adicionadas sem o controle, né? Por exemplo, aqui a gente tem os aditivos alimentares, né? Por exemplo, aqui, estabilizante, né? O éster de mono e de glicerídeo pode ser um estabilizante, então aí tem um grupo de alimentos que pode ser utilizado, pode ser um emulsificante. Então, tem as listas, né, que a gente fala de BPF, aí, que autoriza o uso desses produtos. Né? Tem outras leis também, aqui eu estou colocando, o nosso tempo não deixa a gente avaliar uma por uma, mas eu estou colocando aí para entender por onde a gente vai aí para buscar os controles. Né? Tem também casos de acrilamida, a gente ainda não tem um limite aí comprovado em lei, né? Mas se enxerga, né, que pode ter essa possibilidade de formar, né, uma mistura aos alimentos que têm aminoácidos, açúcares redutores em alta temperatura, ele pode desenvolver essa substância, né, parecida com a reação de Maillard. Então, quando a gente torra bastante aí na fritura ou na chapa, né, qualquer alimento que tem esses açúcares redutores, né, esses aminoácidos, pode gerar a acrilamida. Então, ela é cancerígena, né? Tem alguns estudos que demonstram isso. Isso foi desenvolvido em animais, né? Então, como a gente tem uma fisiologia muito parecida, então se correlacionou com o homem também. E aí, desde 2002, ela vem sendo notificada e tem estudos aí e algumas empresas já controlam aí, né? Embora não tenha na lei aqui uma quantidade específica. Nos Estados Unidos, em um estado, eles colocaram esse controle aí como lei, acho que na Califórnia. Assim. Mas tem o dado aí de controle da temperatura, né, no processamento térmico, na fritura, no forneamento, né, tomar cuidado aí pro alimento, né, porque às vezes a temperatura do forno chega a 180, 200, mas no alimento não chegar a temperaturas superiores a 120. Alguns estudos demonstram isso, né, mas isso tem que ser validado, né, então fazer a avaliação aí e a análise para entender. A acroleína também é um outro produto, ele vem daquela gordura, né, do óleo, por exemplo, da fritura, que fica muito tempo ali na fritura, então pode ser formada, porque a alta temperatura, né, principalmente quando se queima esse óleo ou quando ele vai evaporando,
né, e fica nos exaustores, pode voltar a pingar no produto, aí ele pode ter já formado uma quantidade de acroleína, né, que também é tóxica, né, aqui fala de citotóxica, né, tóxico para a célula. E aí na literatura que eu encontrei aqui fala em uma ingestão oral tolerável de 7,5 miligramas por peso corporal. Benzopireno aí ele tem várias fontes, né? Por exemplo, a queima de lenha, quando se utiliza em processo de refino, de óleo. Por exemplo, aqui se coloca uma resolução, a RDC 281, para o azeite de oliva, né? Fala em 2 microgramas por quilograma, mas é gerada da queima, né? De lenha. Churrasco, por exemplo, então aí tem o controle dessa queima ou de utilizar madeira, né, que não gere a formação do benzopireno. A dioxina, que é tão falado, isso aqui muitas vezes é vista como uma arma química, né, também é processo térmico, é queima. Quando você queima qualquer composto carbônico na presença de cloro, alta temperatura, ela pode formar. A dioxina é extremamente letal, né? Extremamente danosa aí. A gente fala um dado da Organização Mundial da Saúde, 4 picogramas por peso corpóreo. É muito, 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 muito baixo. Toxicidade alta. E pode estar presente na cadeia primária, quando se faz a queima de solo que tem composto orgânico e às vezes é descarregado lixo ou PVC, que é um tipo de plástico, né, que tem cloro, o policloreto de vinila. Então, pode gerar a formação da dioxina e passar para o solo, passar para a planta. Essa planta, né, supondo que a soja vai virar o farelo de soja, que vai para a alimentação animal, que pode passar para os tecidos adiposos do animal e ser consumido pelo humano. Isso foi um problema na Bélgica, né? E passou a ser um controle aí para a ração animal. Cal utilizado na usina de açúcar também, ele passa por um processo de pirólise, né, aquecimento. Se esse processo de extração tiver cloro e compostos carbônicos, ele pode formar dioxina. E quando utilizado para esse cal para clarificação do açúcar, passar na cadeia, né, para o açúcar. Então, tem alguns controles, né? São dioxinas e furanos, na verdade, esse é o termo. Bom, as toxinas e micotoxinas geradas no alimento após o crescimento de micro-organismos. Então, embora seja um agente químico, aí fica aquela discussão, a gente vai colocar como químico ou biológico. Bom, tanto faz, o importante é ter controle, porque às vezes a sua medida de controle, apesar de ser uma substância química, ela está em cima do micro-organismo. Então, o estudo está em cima do micro-organismo, quando eu falo, por exemplo, da aflatoxina, né, que é uma micotoxina, que quando eu tenho lá, pós-colheita do grão, se eu não controlar a umidade dele e a temperatura, o Aspergillus flavus, que é um fungo aí presente no ambiente, ele vai proliferar no grão e aí tem a formação da aflatoxina. Ela é termorresistente, então, por mais que se processe esse grão lá na frente, eu não tenho uma redução significativa. Então, o controle está na cadeia primária. Não adianta eu passar, por exemplo, para amendoim, para milho, passar esse controle para a etapa subsequente, porque ele vai carregar a micotoxina, né? Então, eu tenho que trabalhar aqui no controle da pós-colheita, no controle da umidade e temperatura pós-colheita do grão, para não formar esse micro-organismo, né? E gerar a micotoxina, que é um agente químico. Então, aí eu tenho lei que trata disso, né, das micotoxinas, eu tenho a RDC7, coloca os tipos de aflatoxina, a gente tem vários tipos aí, coloca para o leite também, porque o animal ele pode passar, né, através da alimentação para ele, para o leite, a gente consumir leite.
e aí tem os cereais também envolvidos, amêndoas, milho, então aí tem os níveis aí aceitáveis. Isso vai, esses estudos, né? Por que muda de um para outro? Porque vai pela quantidade média de ingestão, né? Que o ser humano faz ali. Então, vai se estabelecendo esses limites. Tem a 138 que trata, aqui, por exemplo, eu coloquei do trigo, né? Que coloca DOM, né? A gente tem vários tipos aí de micotoxinas que se formam, zearalenona, ocratoxina, DOM, fumonizina, né? Então, aí vai colocando os limites e os controles aí. Bom, para as embalagens, entra em contato com o alimento, eu falo que tem a mãezona de todas, né? Que é a EDC 91, que é os critérios gerais aí para você classificar as embalagens e equipamentos, tá? Não é só a embalagem, mas os equipamentos que entram em contato com o alimento ao longo do processo produtivo, tá? Então, ela aí coloca, né, como eu falei, a aplicação, elaboração, funcionamento, armazenamento e até o consumidor final, né? Então, a gente tem aí os conceitos, né, que a migração é a transferência da substância da embalagem para o alimento. Então, ocorre aí uma troca, né? A gente fala, a embalagem ela tem três sistemas, né, que é o externo, a embalagem e o alimento. Então, esses três, eles trocam, né, substâncias, né? Então, depende da composição de cada um. A migração total, ela está muito voltada ao que migra da embalagem para o alimento, né? E os testes são feitos através de um simulante. Então, é tudo que migra, é uma quantidade em massa, né? A específica é quando eu tenho um agente com importância toxicológica, que aí ele vai ter um nome, sobrenome, e eu vou entender o limite dele permitido para a migração. E às vezes para ele é estabelecido o limite de composição, que é quanto eu posso dosar dele na embalagem, e às vezes ele tem um limite de migração específica, que é o quanto migra dessa substância para o alimento. Bom, a 105, a resolução 105, ela traz a migração total aí, dependendo do volume da embalagem. Então, ela traz o nível, né, de migração aí permitido, né? Então, de qualquer substância aí que migra da embalagem para o alimento. Então, que se coloca aqui que não deve se transmitir ao alimento substâncias tóxicas, indesejáveis ou contaminantes, né? Às vezes não é tóxica, mas tem um desvio organoléptico no alimento, né? De sabor, de cor, enfim. Tá? E aí, para fazer essa análise, a gente entra com a RDC 51, que lá tem os critérios analíticos, né? Dependendo do substrato que vai entrar em contato com essa embalagem, se é gorduroso, se é alcoólico, se é aquoso, né? O tipo de simulante que pega aquele grupo, o pH, né? Envolvido aí, se é ácido, não ácido, enfim. Com base nisso, a 51 está lá atrás aí para você fazer a simulação, quanto tempo ele vai entrar em contato com esse alimento para chegar nesse valor aí. Aqui eu trouxe um exemplo da 56, mas basicamente todas as leis para embalagem, né, essas listas positivas, elas trazem a substância e o limite, né? Ou limite de migração ou o limite de composição, né? Então, é legal aí, porque ela traz o número de CAS também, que é a identidade de cada uma dessas substâncias, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o octeno e o buteno, ambos utilizados para produção do polietileno, né? Então, assim, a 105, ela trazia o polímero. A 56, agora, ela traz um monômero permitido que compõe o polímero, né? O que é o polímero? A junção de vários monômeros através de um iniciador. Então, ela traz aqui quais podem ser utilizados. Então, na produção do polímero, por exemplo, quando se utiliza o buteno,
como monômero para a composição do polímero, não tem restrição. Eu não preciso fazer teste de migração específica nenhum. Só fazer a migração total, obviamente, na embalagem pronta para consumo. Isso não significa que eu não possa fazer controles na resina para garantir que quando chega na embalagem final, esse controle já esteja dentro do limite, né, esses valores. Mas se eu utilizo o octeno, aí ele pede para fazer uma migração específica. Ele trabalha em 15 miligramas, tá? Quando a turma me pergunta assim, pode ser uma declaração de que eu estou cumprindo a lei? Olha, a lei, e aí é texto da lei mesmo, tá? Sou eu que inventei, não. A verificação do cumprimento dos limites de migração específica e de composição se realizará mediante os métodos analíticos, tá? Então, tem que ter a comprovação analítica de que está dentro da lei, cada componente. Posso utilizar algum componente que não esteja na lista positiva? Não, né? Não pode. Então, por isso o nome listas positivas. Basicamente, aqui, por exemplo, tem a apresentação dei um exemplo aqui de monômero, tá? Mas basicamente todas elas, quando eu entro em elastômero, aditivos, né, corantes, ela tem esse mesmo formato aqui, né? Ela vai dar a substância e o limite que eu tenho, né? Que pode ser limite de composição, quanto eu posso utilizar na embalagem, ou ele pode trazer limite de migração, né? Aqui tem um outro exemplo do acetaldeído. O acetaldeído ele pode se formar no processo, né? Lá na conformação do PET, né? Então, quando eu tenho uma umidade alta nesse pellet, né, do PET, e aplica a temperatura, então umidade e temperatura pode levar à formação do acetaldeído, que aí ele tem um limite de migração específico. Então, aí, obviamente, o controle para o PET ele vai estar lá no controle de umidade da resina, por exemplo, né? Então, é um controle no processo. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha das principais leis, né? 91, critério geral, a 105, revogou quase todos os anexos, que trazia aquelas tabelas dos polímeros, né? E entrou no lugar desse anexo, por exemplo, anexo 2, a 56, que aí ela traz os monômeros que eu posso utilizar para fazer polímero. E aí tem uma novinha em folha, né, que saiu no final do ano passado, que é a 326, os aditivos que se adiciona para melhora do polímero, né, de resistência, de uma série de coisas, são colocados esses aditivos para tecnologia, né, da embalagem, melhorar a tecnologia. A 52, né, ela traz os corantes, né, polimérico, basicamente ela tem um controle bastante focado nos metais pesados, né, porque corante pode ter essa pegada. 51, que eu já falei das migrações, a 123, que é os elastômeros, os elásticos, né, a 177 ela não foi revogada, né? Os critérios gerais para material celulósico, o texto principal é válido, né? Agora, quando eu entro nas tabelinhas, ela dividiu na 88, na 89 e na 90. A 88 ela trata da embalagem celulósica de forma geral, a 89 daqueles que passam, né, por cocção como filtro, né, de café ou o saquinho de chá, a 90 daquelas que vão para cocção em forno, né? Por exemplo, formas de panetone, de bolo. A de metal, que é desse 20, né? Então, é só para ter uma visão geral. Por último, aqui, como contaminante químico, dá uma olhada aí em fraude e food defense, como eu falei, o ataque malicioso, né? O food defense está relacionado aí com a contaminação proposital. E aí pode ser qualquer coisa, né? Que está no ambiente ou que a ação maliciosa leva em contato, tá? Aí a gente tem alguns exemplos de agentes extremamente tóxicos, né? Que a sarin, o antrax, a toxina botulínica, né? É extremamente tóxica, né? Então,
Já foi usado em muitos casos assim, ameaça de terrorismo mesmo, né? Basicamente é ter um controle aí, né, na cadeia de fornecimento, proteger esse substrato, esse alimento, fazer uma avaliação, né, em quais etapas isso pode acontecer para se estabelecer o plano de mitigação. E as adulterações para ganho econômico, né, economicamente motivada, né? Então, também precisa fazer uma análise se aquele substrato ele é passível de uma fraude, né? Por exemplo, eu utilizo mel como matéria-prima, azeite de oliva, que tem alto índice de fraude, né? Aí, por exemplo, eu coloquei essa tabelinha só para a gente ver os tipos, né? Às vezes eu faço a substituição do ingrediente na formulação, ou adiciono um componente de volume, por exemplo, especiaria, né? Um exemplo, pimenta do reino, eu coloco um outro componente para dar volume. Adição de açúcar, ou fazer um tratamento para alterar sabor, quando ele está deteriorado, eu coloco alguma substância para mascarar isso, né? Disfarçar a deterioração, disfarçar a origem, né? Muitas vezes você fala, é vinho de tal região, é queijo de não sei aonde. Isso também é uma fraude, né? Se não for. Então, é a questão da origem, né? Que aí só prova com documentação mesmo, né? Disfarçar algum componente, rotulagem errada, então tem uma coisa e eu não declaro, e aí vai. Então, o que é importante nesses controles? Né? Mapear os produtos críticos, né? E estabelecer o plano de mitigação, aí, controle de acesso, né? Para a questão de food defense e fraude, avaliar o fluxo ao longo das etapas de fornecimento, em qual etapa pode gerar a fraude, né? Estabelecer aí plano de mitigação, fazer análises, né, dentro do PIC, do padrão de identidade e qualidade do produto, e ter contratos também. Eu posso amarrar multas em contratos, se uma análise, o alimento, né, o substrato tiver fraude. Enfim, são várias formas aí. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar. Eu sei que é bastante corrido, né, bastante informação, mas, assim, para vários temas que eu inseri aqui, por exemplo, alergênico, food fraud, food defense, contaminantes químicos, a gente tem cursos específicos, a gente aprofunda bem, né? A gente entra no como mesmo, na forma de controle, a gente dá bastante exemplo prático aí para abordar cada um desses temas, né? Mas eu espero que vocês conseguiram ter uma visão assim geral de como abordar esse contaminante químico, as fontes de pesquisa aí. Tendo dúvida, pode passar e-mail, a Josi vai deixar o contato aí. Bom, e muitíssimo obrigado aí pela participação de todos, tá? Em breve a gente terá mais outro evento aí, né? A gente tende a trazer também palestrantes fora, fazer parcerias aí, mas foi um prazer aí estar com vocês, né? Agradeço muito, 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 e um abraço aí para todo mundo e cuidem-se, né? Nessa quarentena aí, a gente tem que se cuidar aí, tá bom? Vou passar a palavra para a Josi agora, que vai dar seguimento Então, aí para mais um palestrante.